Irmãos, graça e paz. Amém? Por favor, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Para quem nos visita, nós estamos com pregações expositivas da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos compartilhar Romanos capítulo 6, a partir do verso 15. Todos acharam? Romanos capítulo 6, nós vamos ler do verso 15 ao 23. Diz assim, irmãos: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Queria que você orasse pela minha vida, por favor. Bem? Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Que o Senhor me use como instrumento para a Tua glória. Por favor, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Tu conheces o meu coração. Tu sabes quem eu sou. E eu quero apenas ser um instrumento nas Tuas mãos e que Tu sejas honrado e glorificado, que hoje seja noite de salvação, seja uma noite em que a Tua palavra, Senhor Deus, possa penetrar no mais íntimo do nosso coração, que ela não volte vazia. Assim oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos seguir. Domingo passado nós tivemos a ministração do mesmo capítulo, do versículo 1 ao versículo 14, e não somente por ser já o texto corrente aí, mas é de fato uma continuação, falando um pouquinho mais a respeito da nossa responsabilidade quanto à santificação. Então, recapitulando, irmãos, domingo passado nós recebemos a ministração pela vida do presbítero Carlos, e no capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos, nós recebemos o que chamamos de a má notícia, que culmina ali no texto de Romanos 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós ouvimos também que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, a respeito da depravação total do ser humano.
É duro nós ouvirmos isso, mas essa é a realidade de todos aqueles que não têm Cristo, que ainda não receberam Cristo, que ainda não foram justificados por Cristo. Essa é a má notícia. Mas do capítulo 4 ao capítulo 5, nós então ouvimos e fomos ministrados a respeito da boa notícia, a justificação, onde Cristo Jesus nos tornou justos. Fomos justificados por Cristo por meio da fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai falar sobre isso. Mas permita-me ler 2 versículos importantes a respeito dessa obra gloriosa que foi feita por intermédio de Cristo. Romanos 5, verso 18 diz assim: pois assim como por um só homem, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, e nós sabemos quem fez esse ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ainda no verso 21 do capítulo 5, diz: a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele nos justificou, louvado seja o nome do Senhor. E nós iniciamos domingo passado uma nova sessão nessa carta de Paulo aos Romanos, que começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 8, a respeito do benefício da justificação, que é a santificação. A santificação, nós vamos ver, é um presente de Deus. Eu vou repetir isso aqui algumas vezes. É um presente de Deus para nós, mas também uma responsabilidade nossa. É um processo contínuo, que deve ser crescente. É a luta diária contra o pecado, porque a nossa natureza pecaminosa, ela não foi totalmente erradicada, somente na glorificação. Cantamos aqui: vai chegar o tempo em que nós seremos glorificados, graças ao bom Deus. Então, uma luta diária contra o pecado. Temos responsabilidade dentro desse presente de Deus chamado a santificação. A justificação, ela desemboca, vou usar essa expressão, ela desemboca na santificação. Na justificação, nós fomos libertos da culpa do pecado. E quem pagou? Cristo. Na cruz, Ele nos justificou. Éramos nós que deveríamos morrer, mas Jesus foi lá e morreu por nós. Nos justificou, nos livrando da culpa. E na santificação nós somos salvos do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. O pecado antes nos dominava por completo, era um domínio pleno, consciência, atitudes, refletidos também no nosso corpo, mas fomos livres do domínio do pecado. Então, pela santificação em Cristo, mediante o Espírito Santo de Deus que agora habita em nós, é possível, irmãos, guarda isso, é possível sim dizer não para o pecado. Pela graça, é possível, rumo à glorificação. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui recapitulando, para a gente, venham comigo, para você não perder o fio da meada. Então nós vimos do versículo 1 ao versículo 10, eu fiz questão de que fosse lido novamente no início do culto, o texto do domingo passado. Do versículo 1 ao 10, Paulo, ele nos traz verdades a respeito do que Cristo fez por nós, a nossa posição. Põe os teus olhos aí na Bíblia no versículo 11, acompanhe comigo para você não se dispersar, não se disperse, isso é um momento importante. No versículo 11 nós temos uma verdade muito sublime, que nós fomos, como diz aí,
vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado e vivos para Deus por intermédio de Cristo Jesus. E no versículo 12 ao 14 do mesmo capítulo, Paulo já vai nos mostrando nossa responsabilidade, irmãos. Veja as palavras de Paulo: não reine o pecado, não obedeceis às paixões, não ofereçais o corpo para o pecado, antes oferecei a quem? A Deus. Responsabilidade nossa. Percebe, irmãos, essa dinâmica? Você vai observar isso em outras cartas de Paulo. E aí fica para dever de casa, se você não se esquecer, lá em Efésios também, no capítulo 4, do verso 17 ao 32, você vai ver essa dinâmica de uma maneira muito clara. Paulo vai dizendo: deixai a mentira, irai-vos, mas não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca palavra torpe, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Está lá no capítulo 4 de Efésios. Então, irmãos, nós vimos que do versículo 1 ao versículo 14, Paulo, ele vem falando a respeito de que fomos livres do pecado, do domínio do pecado, graças à sua graça gloriosa. E agora, no nosso texto de hoje, do versículo 15 ao 23, Paulo segue falando a respeito dessa verdade gloriosa, porém, ele vai usar uma analogia para trazer ainda mais clareza sobre essa verdade. Qual a analogia que Paulo utiliza? A ilustração que Paulo utiliza, a escravidão. A escravidão. Talvez para nós soe um pouco estranhos falar de escravidão, porque nós aqui do Brasil, nós já não temos essa questão da escravidão já há muitos anos. Porém, era algo muito forte na época, muito real. Claro que o conceito de escravidão da época era totalmente diferente talvez daquilo que nós até pensamos. Quando pensamos de escravidão, já pensamos de algo terrível, de algo de muito sofrimento. Claro que tinha aqueles que se aproveitavam, mas até dentro do povo de Deus, dos judeus, havia essa questão da escravidão. Porém, eles recebiam salários. A relação entre o senhor e o escravo era algo assim, muito profundo, muito íntimo. E depois de 6 anos que aquele escravo trabalhava, ele poderia ser livre, ele poderia ir embora. Porém, havia alguns que nem sequer queriam ir embora, porque a cumplicidade com o seu senhor era grande. Ele, quiçá, o tinha como um pai, e ele não ia embora, ele continuava. Esse era o conceito da época. Então Paulo ele vai se utilizar dessa analogia sobre escravidão, e o povo então entenderia do que Paulo estava dizendo, mas é de fácil entendimento para nós também nos dias de hoje. E olhando para o nosso texto, no primeiro versículo, no versículo 15, Paulo ele usa uma indagação muito parecida com o versículo 1, quando ele começa aí no capítulo 6, que é uma resposta ao versículo 14, porque ele termina dizendo no verso 14 que nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos o quê? Debaixo da graça. Então, pelo fato de estarmos debaixo da graça, podemos pecar à vontade? Afinal, fomos livres, temos liberdade. E Paulo é muito categórico: de modo nenhum. De modo nenhum. A graça não é licença para pecar, irmãos. A graça que nos foi dada
A graça que agiu por meio de Jesus para nos justificar, para nos fazer livres, não é liberdade para pecar, e sim a liberdade para não pecar, para nos aproximarmos de Deus, porque estávamos afastados, os nossos pecados, estávamos mortos, nós estávamos distantes de Deus, e através da graça agora temos liberdade, somos livres para nos aproximar do nosso Deus, através de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Paulo está combatendo distorções em relação à graça, entendimentos totalmente deturpados a respeito da graça. Só para você ter ideia, eu achei uma palavra aqui de um monge. Olha que coisa absurda, esse monge russo, desse nome Rasputin, ele viveu de 1869 a 1916, era um monge. Olha só o que ele fala a respeito da graça: quanto mais uma pessoa pecar, mais graça ela receberá, portanto, peque à vontade. Misericórdia, né, irmãos? Quanto mais a pessoa pecar, mais graça ela receberá. Portanto, peque à vontade. Percebem aí a distorção? Era o que estava acontecendo e não acontece de maneira diferente nos dias de hoje. Há muitas distorções a respeito dos conceitos bíblicos. E se você observar aí a bibliografia desse monge, era um homem de uma vida promíscua, devasso, terrível, terrível. Então um comportamento como esse, um entendimento como esse não pode ser de uma pessoa salva. Não pode ser de uma pessoa regenerada, de uma pessoa que foi justificada pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda esse conceito, queridos irmãos. A graça é suficiente para não pecar. Para não pecar. O Evangelho que nos foi dado, o Evangelho que é poder de Deus, é suficiente para que possamos dizer não para o pecado. Lá em Tito, capítulo 2, falando ainda a respeito da graça, eu estou trazendo esse pano de fundo para você entender tudo que Paulo está dizendo. E no capítulo 2 de Tito, ele falando sobre a graça, você vai observar no verso 11 que a graça, o que ele diz sobre a graça de Deus, ela, ou seja, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça é suficiente. Ela nos justificou, nos tirou do pecado e agora nos aproxima de Deus, e ela nos ajuda, nos move, nos direciona nessa caminhada para a glorificação, dizendo não para o pecado, dizendo não para os desejos pecaminosos. Temos tudo o que precisamos, irmãos, tudo o que necessitamos Deus já nos deu, a sua graça. Então aquele que é justo, aquele que foi justificado, ele vai trilhar esse caminho da santificação. Nós fomos livres do pecado, nós fomos livres do domínio do pecado, está muito claro no nosso texto, no capítulo 6, e aí Paulo, ele vai explicar um pouco mais sobre essa verdade, usando a analogia da escravidão, de sermos servos, de sermos escravos. E aí são 3 pontos importantes dentro do texto, para você entender essa verdade gloriosa. Fomos livres do pecado, fomos livres do domínio do pecado, nos foi dado um presente, a santificação, irmãos. Nele somos santos, porém devemos trilhar a responsabilidade da nossa parte. Então o primeiro ponto que eu queria destacar, irmãos, é a realidade da escravidão. Versículos 16 ao versículo 18. A realidade da escravidão. Qual é a realidade? Qual é essa
realidade. No versículo 16, a palavra do Senhor é muito clara em dizer que a realidade é a obediência de quem nós somos escravos. Antes éramos escravos do pecado. Logo, obediência ao pecado. Não havia outro caminho. Aos nossos desejos, às nossas vontades, a tudo que o nosso coração desejava, o eu no domínio da nossa história. Lembram quando Jesus disse: vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Mas antes, éramos escravos do pecado, o eu ditando as regras, ou seja, obediência. Queira ou não, irmãos, éramos obedientes, talvez alguns sem perceber, não sei se seria essa a expressão, ao pecado. Nos oferecíamos completamente ao pecado. Eu estava pensando, irmãos, pensa num lamaçal, numa piscina, por exemplo, que há muito tempo não foi tratada, que está com a sua água totalmente suja, densa, verde, cheia de contaminações, pois antes não havia problema nenhum e nós pulávamos de ponta nessa piscina do pecado, na realização dos nossos desejos, da vontade da carne, domínio pleno do pecado. Ah, esse corpo é meu corpo, aquela expressão, meu corpo, minhas regras. Ah, o importante, você já ouviu essa expressão? O importante, olha, deixa eu te dizer uma coisa, o importante é você ser feliz. Não importa o que aconteça, o importante é você ser feliz. E no mundo secular nós não temos, a respeito dessa verdade terrível, a respeito do pecado. Lá fora, as pessoas podem até cometer alguns erros, mas não são pecados. Pecado que nos afasta de Deus, pecado que trouxe separação. O pecado, nós estávamos mortos nos delitos e pecados, escravos, obedientes. Essa é a realidade, a obediência ao pecado. Porém, Paulo vai dizer aí no verso 17, outrora, escravos do pecado. Contudo, viesses a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Quem tem a versão da NVT diz: obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Os irmãos conseguem perceber a realidade? Nós éramos escravos do pecado, só que agora nós somos escravos da justiça, por meio do Evangelho. Que doutrina é essa, irmãos? Que chegou e entrou no nosso coração. Que ensino foi esse? O Evangelho de Deus, que Paulo diz lá no capítulo 1, o Evangelho de Deus é poder de Deus. Recebemos de todo o coração, mostra uma entrega verdadeira, completa, que foi gerada pelo próprio Deus, que nos justificou em Cristo Jesus. O Evangelho, irmãos, é poder de Deus, nos resgatou, nos tirou da escravidão do pecado, porém agora somos escravos de Deus, da justiça, pela graça de Cristo Jesus. Por que nós estamos aqui reunidos nessa noite? Por causa da graça, porque fomos justificados. Estamos aqui agradecendo, cultuando e louvando ao nosso Deus que nos justificou. Por que será, irmãos? Pense comigo, faça aí um exercício. Por que será que nós já não fazemos mais tantas coisas, pecados, que antes fazíamos? Por que será? É pela nossa própria força? Por que nós já não somos mais escravos do pecado? Porque o que tínhamos antes era só obediência ao pecado, não havia escolha. Somos agora escravos da justiça, e você vai observar isso aí no versículo 18.
Põe os teus olhos aí, quem tem a NVT diz, estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos, servos da justiça. Éramos injustos, mas em Cristo fomos feitos justiça de Deus, como está em 2 Coríntios 5, versículo 21. Então agora nós somos justos. Agora deixa eu lhe dizer algo importante. Ei, não há um lugar neutro, não sei se seria esta palavra. O que eu quero dizer? Ou somos escravos do pecado, mortos nos nossos delitos e pecados, ou somos escravos de Deus, escravos de Cristo, da justiça. Não há ali um lugar, não, eu não estou nem um lado nem do outro, eu não sou nada disso. Não tem como, irmãos. Ou você é de um lado, ou você está de um lado, ou você está do outro. Então antes, irmãos, guarda isso, antes nós tínhamos uma falsa liberdade. Eu posso fazer tudo que eu bem entender, eu sou livre. Porém, a realidade dessa verdade é que você era escravo do pecado, era a única coisa. Falsa liberdade. Porém agora nós vivemos a verdadeira liberdade. Nós somos escravos de Deus. Isso sim é liberdade. Temos livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Amém? Então esse é o primeiro ponto, a realidade. Dentro dessa analogia da escravidão, éramos escravos, obediência ao pecado, mas agora somos escravos da justiça. É possível sim, pela graça, dizermos não para o pecado, e a gente vai ver isso um pouco mais. Em segundo lugar, responsabilidades nesta escravidão, do verso 19 ao 20. No verso 19, Paulo começa dizendo: eu falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, ou seja, uma referência à ilustração que ele vem utilizando, que é a escravidão. Eu falo como homem, ou seja, eu estou trazendo para vocês uma ilustração humana, terrena, para que vocês entendam de maneira clara o que eu quero explicar para vocês. Quem tem a NVT, eu estou trazendo muito sobre a NVT porque ela traz clareza, diz: uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo. Responsabilidades, irmãos. Antes, oferecíamos os nossos membros para a escravidão. Está aí no verso 19, para a impureza, para a maldade. Totalmente mergulhado na piscina da maldade. Sem sentimentos de culpa, vamos assim dizer, fazíamos tudo aquilo que dava na nossa telha. Importante é ser feliz, eu sou livre para eu fazer o que eu bem entender. Éramos o que nós tínhamos, era a única opção que nós tínhamos. Mas agora, ainda no verso 19, aí no finalzinho, na parte B, Paulo diz assim: agora, os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Percebem a responsabilidade? Será que os irmãos conseguem, dentro de uma palavrinha bem aí no texto, oferecei? No grego, essa palavra oferecer é paristeme, que quer dizer, olha, se apresente, se coloque à disposição. Responsabilidade. Antes, era o domínio pleno do pecado. Obras da carne, que Paulo vai citar lá em Gálatas. Éramos tomados por essas obras da carne, mas agora nós devemos trilhar o caminho do fruto do Espírito. O que tenho que oferecer nessa responsabilidade? Eu preciso agir, eu preciso caminhar em rumo à santificação nesse presente de Deus. Eu tenho que oferecer ainda aí no verso 19, os vossos membros, o nosso corpo, por completo. Nós que somos salvos e regenerados, o nosso corpo, irmãos, é templo do Espírito Santo de Deus. Não é o meu corpo, não é meu, ele não me pertence.
ele pertence a Deus. O que eu tenho feito com esse corpo? Que um dia ele está revestido de corrupção. Receberemos na glorificação um corpo incorruptível. O que eu tenho feito com esse corpo que Deus me deu? Nós precisamos honrar a Cristo e glorificar a Cristo com o corpo que é dele, que pertence a dele. Veja aí no finalzinho do verso 19, servirem a justiça para santificação. Para santificação. É possível? É possível, meus irmãos? Então põe os teus olhos aí lá no verso 12 e 13 do mesmo capítulo, novamente. Versículo 12 e versículo 13. Se você não tem aí, eu queria que a gente lesse junto, para você não dormir. Versículo 12 e 13, está ali na tela. Vamos ler bem alto, todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Conseguem perceber a responsabilidade que nós temos, irmãos? Oferecei-vos, diz aí o texto, não reine o pecado no vosso corpo. Então eu volto a dizer, a graça que nos foi dada não é licença para pecar, a graça nos capacita a não pecar. Pensa aí, queridos, nas suas maiores lutas contra o pecado, nos pecados recorrentes, naqueles que parece que a gente tem que ter muito cuidado, às vezes acaba se tornando bichinhos de estimação na nossa vida. É a língua felina, né, do pecado. Os pensamentos impuros. Isso é muito mais forte do que eu não consigo. Você não vai conseguir. Você sozinho não. É a lascívia, é as mentiras, as mentirinhas, não tem nada a ver, não tem problema nenhum, é uma mentira bem pequenininha. Aquele jeitinho brasileiro, né? Aquele jeitinho brasileiro, mas isso daí não tem nada a ver. Pela graça, pela dependência de Cristo, também do Espírito que já habita em nós, é possível sim dizer não para o pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sério, irmãos? Sério ou não? Põe os teus olhos aí no verso 14 de novo. Guarda esse texto, o texto é muito claro. No verso 14. Vamos ler juntos? Verso 14, 1, 2, 3 e... Porque... o pecado não terá domínio sobre vós. É o que diz a palavra, irmãos. Isso aqui não é uma mentira. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui é palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O versículo 20 diz que antes, quando éramos escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça, ou seja, ou você está de um lado, ou você está do outro, éramos livres da escravidão, da justiça, como diz na NVT, livres da obrigação de fazer o que é certo, só o que tínhamos era o pecado, mas agora, pela justificação em Cristo Jesus, nós já não somos mais escravos do pecado, somos escravos e servos do nosso Deus. Em terceiro e último lugar, eu quero trazer, irmãos, os resultados da escravidão do verso 21 ao 23. No verso 21, quando éramos escravos do pecado,
Quais foram os resultados que nós colhemos? Diz aí o texto, eram coisas que nos envergonhavam. Só de pensar, né, irmãos? Que dirá falar? Coisas que nos envergonhavam. Mas eu não sei, irmãos, eu estava pensando, não sei se parece que alguns, ou até nós mesmos, às vezes nós gostamos, né? Temos o prazer de lembrar de coisas passadas, quando o pecado dominava. Ai, aquela época, tudo era diferente. Aí fica naquela nostalgia maligna, pensando, né, como era gostoso o pecado maligno. A gente tem que ter vergonha, irmãos. Coisas que antes nos envergonhávamos. Não sei você, quantas coisas que às vezes eu paro a pensar e como que eu pude fazer um negócio desse? Era o que eu tinha, irmãos, era o pecado. Como é que eu pude fazer isso? Ah, se eu pudesse voltar atrás no tempo. Mas, irmãos, era o domínio do pecado. Era a escravidão do pecado. Estávamos mortos, o fim é a morte. E hoje, quando vierem essas lembranças, Senhor, está repreendido, que eu não quero voltar para essas práticas nunca mais. No verso 22, que corrobora aí com o verso 14, mas agora libertados do pecado, nós lemos aí no verso 14 que o pecado não terá domínio sobre vós. Que coisa maravilhosa, irmãos. Veja o que Deus fez, Ele nos libertou do pecado e nos transformou em servos de Deus. Você que tem a ara, você sempre vai ver escravo, servo, o vocábulo grego é o mesmo, doulos, servo, escravo. Fomos transformados em servos de Deus, nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos servos de Deus, fomos comprados a preço de sangue, sangue de Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado. Que essa verdade entre no seu coração, irmãos. Nós somos agora servos de Deus. E o fruto é a santificação. Santificação, presente de Deus, mas também a nossa responsabilidade. Já somos santos, fomos santificados, mas o texto diz que devemos oferecer os nossos corpos a Deus. É aquela ideia que nós já conhecemos, vivemos o já, mas ainda não. Tudo isso se terá sua completude na eternidade, quando virá a glorificação. Aí no verso 22 fala do resultado glorioso que é a vida eterna. Verso 23, que é muito conhecido. O salário do pecado é a morte. E Cristo recebeu a paga desse salário. Ele que morreu na cruz por nós. Ele que padeceu naquela cruz por nós. Éramos nós que deveríamos receber esse salário, mas Ele recebeu em nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Ele vive para todo sempre. Nele recebemos a vida eterna. Que presentão, irmãos! Vida eterna. Um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Ele voltará para buscar a sua igreja gloriosa. Ele prometeu e Ele há de cumprir. Você e eu devemos almejar isso. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus, para esse dia tão glorioso, para vivermos com Ele por toda a eternidade, vida eterna. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que Paulo traz aqui para nós, irmãos, nessa noite. Eu quero lembrar-vos, irmãos, você não é mais escravo do pecado. Eu e você somos escravos da justiça, servos de Deus. Antes era a realidade da escravidão do pecado.
Obediência era o que tínhamos, a obediência ao pecado. Mas agora nós somos servos de Deus. É possível pela graça obedecermos, dizer não para o pecado. A responsabilidade nessa escravidão é que nós venhamos a oferecer todo o nosso ser ao serviço da justiça para a santificação. Eu e você, irmãos, possamos mergulhar nessa jornada, nessa intimidade com Deus, nessa comunhão com o Pai, através da sua palavra. Como que está o seu tempo de devocional com Deus, meus irmãos, meu irmão, todos os dias? Será que a sua vida se resume apenas um domingo à noite? 1h30 de culto? E amanhã, segunda-feira, como que vai ser? A sua prioridade é Cristo. O fim glorioso nessa caminhada como servos de Deus é a vida eterna, a glorificação. Obrigado, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu termino aqui para nós pensarmos um pouco. Nós já não somos mais escravos do pecado, nós somos escravos da justiça. A obediência é possível em dependência ao nosso Deus. Pense um pouco, como que está a sua obediência a Cristo? Obediência à sua palavra. Irmãos, nós temos a palavra de Deus, a palavra de Deus foi inspirada por Ele, é Deus falando conosco. Quando abrimos a Bíblia e lemos, é Deus falando conosco. Como está a sua jornada de leitura e meditação bíblica? As disciplinas espirituais, de louvor a Deus e adoração ao Senhor diariamente. Como está, meu querido irmão, nessa responsabilidade de santificação, aqui na comunhão, no cultuar a Deus, no congregar com os nossos irmãos? Qual é a sua razão de viver? A de Paulo era Cristo, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A santificação, irmãos, é um presente de Deus, mas também a nossa responsabilidade. Eu e você, nós temos oferecido o nosso ser a serviço da justiça para a santificação. Eu tenho oferecido toda a minha vida a Deus, eu tenho entregue todo o meu corpo ao serviço de Cristo, não dando lugar ao inimigo, não dando lugar ao pecado, não dando lugar aos meus desejos, à cobiça. Por intermédio de Cristo, da sua graça, isso é possível. A questão é, qual a prioridade? Qual a razão de ser da nossa vida, do nosso coração? Nós não somos já escravos de Deus? Não somos mais escravos do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque estamos debaixo da graça. Amém? E por último, eu me dirijo a você que talvez esteja aqui pela primeira vez aqui nessa noite, ou você que já tem vindo algumas vezes, que ainda não entregou sua vida a Cristo, ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Deixa eu lhe dizer, provavelmente, creio eu que você tenha entendido, você é escravo do pecado. Você está debaixo do domínio do pecado, morto nos seus delitos e pecados. Mas Deus, pela sua graça gloriosa, já te trouxe aqui nessa noite para ouvir a palavra. Abra o seu coração para o Evangelho, que é o poder de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Confesse Cristo, receba-o como único e suficiente Salvador. E aí então serás livre do domínio do pecado. Receberá a justificação e como presente também a santificação, antes escravo do pecado, mas por meio de Jesus será servo de Deus.
e receberá a vida eterna. Que essa palavra não volte vazia ao seu coração. Eu escolhi aqui uma frase, depois eu fiquei, meu Deus, está parecendo aqueles filmes de zumbi, mas eu creio que você vai entender o que eu quero dizer aqui. Perdi aqui, para variar, né? Aê. É isso aqui que eu quero dizer para vocês, ó. Antes éramos vivos, mortos. Vivos, estamos vivos, porém mortos nos delitos e pecados. Mas agora somos mortos. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora sim, somos vivos. Recebemos a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos, que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Senhor, obrigado por essa noite tão preciosa, que o Senhor nos dá a oportunidade de cultuarmos o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor nos livrou do domínio do pecado. Nós já não somos mais escravos do pecado. Somos escravos, servos do nosso Deus. Agora sim, de fato, somos livres. Parece que é contraditório, mas não é. Essa é a verdadeira liberdade. Servos de Deus, obrigado. Servos de Cristo Jesus. Por meio da justificação, Cristo nos tornou justos. Ele também nos deu a santificação. Mas temos a nossa responsabilidade, pedindo que o Senhor nos ajude. Tem misericórdia de nós. Possamos viver uma vida de santificação diária. Negando o eu, negando o pecado, negando os desejos carnais. E vivendo uma vida para Cristo. O Senhor e Salvador das nossas vidas, da nossa história. Obrigado porque o Senhor nos deu a vida eterna. Estávamos mortos, mas agora estamos vivos para Cristo Jesus. E aqueles que nessa noite, Pai, se porventura tem alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo, que ainda é escravo do pecado, o Senhor possa ministrar a Tua palavra a este coração, e possa se arrepender dos seus pecados e receber Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. A Ti seja toda a honra e toda a glória, Pai, que a Tua palavra não volte vazia e possamos viver em santificação diária, apresentando os nossos corpos como sacrifícios vivos e agradáveis a Ti, Senhor, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.